Graça e paz, meus amigos, meus amados irmãos. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Vem Ler Comigo. E hoje, continuando a nossa leitura de ontem, vamos ler capítulos 34, 35 e 36 do livro de Números. E como sempre, você é o meu convidado especial. E eu aproveito para deixar aqui este desafio para você. Vamos ler juntos? Vamos conhecer juntos. Conhecer a palavra de Deus é se conhecer a si próprio. É saber todos os seus defeitos e encontrar soluções para todas as áreas da sua vida, além de encontrar esperança e salvação para a sua alma. Então, vem conhecer junto comigo. Eu sei que para muitos que não estão habituados à leitura bíblica diária, é um tanto maçante, um tanto cansativo. E é por isso que eu quero partilhar com você, para que você não tenha que ler sozinho. E assim nós vamos lendo juntos e de mãos dadas vamos de força em força fazendo o nosso propósito, cumprindo a nossa meta de ler a Bíblia do começo ao fim, todo dia, um pouquinho de cada vez. Então, se você aceita esse desafio, vem comigo todos os dias, a partir das 20 horas eu estou aqui para ler com você. Eu não quero ler para você, mas eu quero ler com você. Eu quero que você também tenha a oportunidade única de conhecer um pouco mais a Bíblia Sagrada. Muito bem, então aproveita que nós já estamos começando. Corre lá pegar a sua Bíblia, ou se você quiser, você pode acompanhar pela tela do seu celular, que eu estarei transmitindo para você a Bíblia, ou pode baixar algum aplicativo também no seu celular. Tá bom? Eu já vou colocar aqui a Bíblia na telinha, tá aqui a Bíblia, para nós começarmos já a nossa leitura. Se você quiser, você pode acessar este site aqui em cima, tá? O mybible.com/pt, que é uma Bíblia gratuita e tem a versão em aplicativo para o seu celular, para o seu tablet, que ela é totalmente gratuita, livre de propaganda e ela está em mais de 900 países. Ou seja, é um aplicativo fenomenal. Então, vamos de leitura bíblica? Vamos conhecer um pouco mais? Hoje nós estaremos finalizando o livro de Números, são os 3 últimos capítulos, e amanhã começaremos o livro de Deuteronômio, que será então o último livro do cânon mosaico, né? Os 5 livros escritos por Moisés. Tá bom? Então, vamos de leitura bíblica, porque o tempo não espera. E eu também não gosto de ficar enrolando. Números, capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia. E sairá a Azaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis, até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate,
e as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarenã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente, marcareis de Azar-Enã até Sefã. E este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia receberam a sua herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens. São os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados. E da banda do sul, 2000 côvados. E da banda do ocidente, 2000 côvados. E da banda do norte, 2000 côvados. E a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas,
lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com um instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra à mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes, certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela,
senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números, capítulo 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José. E falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeça dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim, se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla e Tirza, e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor, pela mão de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Bem, meus queridos irmãos, finalizamos então o livro de Números. Hoje foram os capítulos 34, 35 e 36. Amanhã nós começaremos este livro aqui, livro de Deuteronômio. É o último livro do cânon escrito por Moisés. Então nós vamos depois meditar neste livro aqui, todo dia, 3 capítulos, até finalizarmos ele. Você, como sempre, é meu convidado. Vem ler comigo. Vamos aprender juntos a palavra do Senhor. É muito gratificante nós conhecermos as palavras de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E conhecendo a Bíblia, nós estaremos conhecendo um pouco mais de nós mesmos e um pouco mais do seu grande escritor, que é Deus. Por isso, deixo aqui o meu desafio para você. Todos os dias, a partir das 20 horas, estou aqui, com você ou sem você, para fazer a leitura bíblica diária de 3 capítulos, 4, dependendo do tamanho. E assim vamos prosseguindo até terminarmos a Bíblia toda. Já lemos 4 livros inteirinhos e assim continuaremos até finalizarmos tudo.
Então, lembre-se amanhã, às 8 horas, eu estou aqui, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Ele faça prosperar a tua casa, o seu lar, a sua família e também os teus negócios e projetos. E a cada dia Ele te agracie com um pouco mais da tua graça e da tua misericórdia. Quanto a mim, eu espero você amanhã para mais um episódio aqui do canal Vem Ler Comigo.